Bom, já fiz algumas declarações sobre isso. Agradeço muito o que os bispos disseram. Acho que é uma declaração muito importante. Chamo especialmente todos os católicos, porém pessoas de boa vontade, a escutarem com atenção o que falaram. Acho que temos que procurar maneiras de tratar as pessoas com humanidade, tratá-las com a dignidade que elas têm. Se as pessoas estão nos Estados Unidos ilegalmente, há maneiras de lidar com isso. Existem tribunais. Existe um sistema de justiça. Acho muitos problemas no sistema. Ninguém disse que os Estados Unidos deveriam ter fronteiras abertas. Acho que cada país tem o direito de determinar quem, como e quando as pessoas entram. Mas quando as pessoas estão vivendo bem, muitas delas por 10, 15, 20 anos, tratá-las de uma forma que é extremamente desrespeitoso, para dizer o mínimo. E tem havido alguma violência, infelizmente. Acho que os bispos foram muito claros no que disseram e acho que eu convidaria todas as pessoas nos Estados Unidos a ouvi-los. Obrigado. Pergunta sobre a Nigéria. O governo de lá disse que os cristãos não estão em perigo, mas outros dizem que há massacres e atos de perseguição. Os cristãos estão seguros na Nigéria? E separadamente, o que você está pensando antes de sua conversa com os jovens americanos para a Conferência Nacional da Juventude Católica? Responderei à primeira pergunta. Acho que na Nigéria, em certas áreas, certamente há perigo para os cristãos, mas para todas as pessoas, cristãos e muçulmanos foram massacrados. Há uma questão de terrorismo. Há uma questão que tem muito a ver com economia, se você preferir, e controle das terras que eles têm. Infelizmente, muitos cristãos morreram e acho muito importante buscar uma maneira de o governo, com todos os povos, promover a liberdade religiosa autêntica, o respeito por todas as pessoas. Então, vocês viram na reportagem a entrevista com o líder da Igreja Católica, que realmente ele confirma a sua posição ao lado dos Estados Unidos da América do Norte, que a política de Donald Trump em fechar suas fronteiras dos Estados Unidos, a política sobre imigração está correta. Também ele responde à pergunta da repórter que faz em respeito à Nigéria, que o governo de Nigéria fala claramente que não há perigo, não há perseguição, não há perigo para os cristãos na Nigéria. Ao contrário do que o relatório mundial sobre liberdade religiosa de 2025 dissera que na Nigéria está sendo os cristãos perseguidos. Mas, porém, o líder da Igreja Católica fala claramente que o que está acontecendo, acontece casos de terrorismo, casos de economia, casos sobre terras, e nisso serão massacrados tanto os muçulmanos como os cristãos. Então, irmãos, esse relatório da Portas Abertas sobre liberdade religiosa, que está ocorrendo perseguições na Nigéria, os cristãos sendo perseguidos. Então foi bem claro que, na verdade, questões de terrorismo ocorre, é questão de economia, questão de terras, e não é questão religiosa que as pessoas estão sendo mortas na Nigéria. Então, isso é fake news, colocar esses episódios, esses acontecimentos em relatório de perseguição, como colocaram sobre o relatório mundial de liberdade religiosa, sobre perseguições a seguido. O que a Bíblia fala de perseguição para os últimos dias é que o dragão, que é o espiritismo, e que a besta, que é o catolicismo, e o falso profeta protestantismo apostatado, vai aos encontros dos reis da terra para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, é justamente o dragão, junto com o papado e junto com o falso profeta, que é protestantismo apostatado, o dragão é o espiritismo, eles foram aos reis da terra, ao poder civil, ao Estado. E então, eles que estão perseguindo, então,
eles fazem esse relatório falso, fake news, dizendo que há perseguição nesses países. E, na verdade, o assunto é outro, como vocês viram na reportagem do líder da Igreja Católica, que o assunto é terrorismo, o assunto é economia, é sobre terras que ocorrem essas mortes. E o relatório das Portas Abertas colocaram para dizer que é perseguição aos cristãos. Então, essa liberdade religiosa que a Igreja Católica, junto com todas as religiões, estão promovendo, ela é a união de todas as igrejas, é a falsa paz profetizada por Paulo. Vocês viram, no dia 28 de outubro, a comemoração dos 60 anos do Concílio Vaticano II. Nesse Concílio do Vaticano II, que ocorreu no ano 1965, agora no dia 28 de outubro de 2025, completou 60 anos de aniversário desse concílio. Então, no dia 28 de outubro de 2025, agora, o líder da Igreja Católica convocou todas as religiões para estar presente. É isso aí, a falsa liberdade religiosa, esse Concílio Vaticano II, com um documento chamado Dignidade Humana, que trata-se dessa falsa liberdade religiosa, trouxe de volta a supremacia papal. 2. O Concílio Vaticano II é o Concílio Vaticano II, que é a volta da supremacia papal. 2. A cura da ferida mortal é em promover a falsa liberdade religiosa, em promover esse documento do Concílio Vaticano II, que trata-se dessa falsa liberdade religiosa. Então, todas as igrejas unidas nesse Concílio Vaticano II para promover o documento de dignidade humana, Igreja Adventista Unida, Mosmo, todas as igrejas, Assembleia de Deus, hinduísmo, budismo, todas as igrejas unidas em prol da falsa paz, promovendo a falsa liberdade religiosa. É isso aí. Quem não se unir com eles, porque o papado é a besta. As outras igrejas que não são cristãs, o espiritismo, Umbanda, Candomblé, é o dragão. E o falso profeta é o protestantismo apostatado, em especial a Igreja Adventista, com pentecostais, Assembleia de Deus, o Mosmo, aí vai. Então, quem não se unir com esse sistema tríplice, que é o dragão, o espiritismo, a besta, que é o catolicismo, e o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, quem não se unir com eles, aí que se cumpre a perseguição, quem não se unir com eles. E quem não vai se unir é este ministério, o Ministério Quarto Anjo, o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, que não se unirão com o dragão, nem com a besta e nem com o falso profeta, em promover essa falsa liberdade religiosa. Porque isso aí é perseguição, isso aí está unido com o dragão, perdeu a salvação, está unido com a besta, já perdeu a salvação, está unido com o protestantismo apostatado, que é o falso profeta, já perdeu a salvação. Isso aí é o sistema do dragão, da besta e do falso profeta. Então, esses três espíritos imundos vão fazer milagres para unir do mundo todo, e já foram aos reis da terra, como está na Bíblia, Apocalipse capítulo 16, verso 13, verso 14. Já foram aos reis da terra, já foram ao Estado, colocar as leis falsas de liberdade religiosa. E agora eles botaram limites nas pregações e nas ruas, nas praças, botaram limite. Ou seja, aqueles que falarem contra o espiritismo, aqueles que falarem contra o catolicismo, aqueles que falarem contra o protestantismo apostatado, agora vai passar por
crime de intolerância religiosa, igual na Idade Média. Na Idade Média, as pessoas eram levadas para as fogueiras porque falava contra a Igreja Católica. Agora também, nesses últimos dias, o povo de Deus vai ser preso por causa que está falando contra o Espiritismo, está falando contra o catolicismo, igual na Idade Média, e falar contra o protestantismo apostatado. Eles querem que seja silenciada a última advertência, mas não vão conseguir. Então, o próximo vídeo agora você vai ver o quarto anjo avançando em Angola. Já estamos em Moçambique, já estamos em várias partes do Brasil. E o quarto anjo, que é o Ministério Adventista do Sétimo Dia, fora dos templos adventistas, avançará por toda a parte do mundo, dando o aviso que o dragão é o espiritismo, é do diabo, dando o aviso que o líder da Igreja Católica é a besta, e dando o aviso que o domingo é o sinal da besta, dando o aviso que a imagem da besta é essa falsa liberdade religiosa que todas as igrejas estão promovendo. Agora, assiste o vídeo do quarto anjo em Angola e depois voltarei para comentar mais. É uma ótima alegria nos encontramos. O sonho de Deus foi realizado. Assim estamos com os nossos queridos irmãos, aqui na residência da nossa querida irmã Aurora Teixeira, e nos agradecemos. Estamos tão felizes por Deus realizar o sonho. E assim nos encontramos. Estamos no momento em que, depois de termos um alimento espiritual, logo na manhã, no momento que já alimentamos espiritualmente o pão espiritual, e assim estamos no momento do matabicho para um alimento físico para o organismo. E assim nós agradecemos. E aqui está o nosso querido papá Moraes. Na verdade, eu quero dirigir umas pequenas perguntas para o nosso papá. O que o nosso papá tem, o irmão tem a dizer a respeito deste dia? Nós agradecemos muito que nós temos a dizer nesse dia. São as maiores saudações que a gente envia à nossa direção, porque somos membros do quarto anjo e nesta manhã a gente cumpre uma atividade específica de uma visita no lar da nossa querida irmã e como nosso conselho. E nossa irmã, Deus e Lina, vejam, contemplam esta nossa grande visita nessa localidade, e nesta residência da nossa filha e irmã Aurora Teixeira, em companhia nesse Ministério Quarto Anjo. Isso é uma alegria. Amém. Uma alegria para todos nós, mas um reforço. E nós pedimos que o conselho da direção sempre venha por nosso lado. Amém. Nos aconselhar, nos animarmos mais. Amém. Para nos fortalecer nesta caminhada que nos encontramos. Amém. Por isso essa maior alegria em conjunto, que o Senhor continue a abençoar. Amém. Portanto, esse Ministério de Angola, que não fracasse, mas precisamos do maior conselho que nos fortaleça nessa hora do grande combate que os quatro espíritos malignos estão a trabalhar. Mas temos a certeza que o poder do alto é maior para com esse ministério. Nós agradecemos. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, obrigado. Uma ótima alegria. Aqui temos a nossa querida mamã, que está a servir as mesas. E nós agradecemos. Isto mostra que esta aqui é a igreja do Benfica, o Ministério Quarto Anjo. E nós sabemos que o Ministério Quarto Anjo está crescendo cá em Angola. Temos a igreja no Icolibengo, temos a igreja no Capalanga, temos a igreja no Bengo, e assim temos a igreja aqui no Benfica. Nós agradecemos. Esperamos que você que está assistindo este vídeo, é o momento de fazer a sua decisão para você fazer parte do Quarto Anjo. Esta é a igreja
de Deus na face da terra, a última fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o quarto anjo, o remanescente fora dos templos, a nova liderança, o irmão Elias Joaná e a irmã Deusilene Souza, a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agradecemos bastante. Eu quero também dirigir uma pequena pergunta para a nossa querida irmã Aurora Teixeira, nos fez a recepção. O que pelo menos tem a dizer a respeito deste momento? Eu estou grata a Deus por esse momento, por ter os irmãos aqui em minha casa. Foi um dia muito esperado por todos nós e que finalmente Deus permitiu que fosse possível acontecer. Amém, amém, amém. Amém. E que se repitam mais vezes. Amém, amém, amém. Obrigado, obrigado. Então, pessoal, esta é a igreja aqui no Benfica, o Quarto Anjo, o Ministério Quarto Anjo. Então, nós agradecemos. É uma grande alegria, sonho realizado, e assim, fiquem com Deus. Esperamos que você também faça parte deste ministério, o Movimento Profético Adventista, a segunda fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a continuação do ministério, o Quarto Anjo. Muito obrigado. Então, vocês viram o vídeo em Angola, do Ministério Quarto Anjo. Faça parte do Ministério Quarto Anjo, para que seja levado com mais rapidez a mensagem, para o mundo inteiro ouvir a mensagem do terceiro anjo. E os 2 avisos que Ellen G. White profetizou que ia acontecer nos últimos dias, que assim como Cristo purificou o templo 2 vezes, assim seria dado 2 avisos às igrejas. O primeiro aviso é o que nós estamos dando, o aviso da queda das igrejas, que todas elas se tornaram moradas de demônios por promover essa falsa liberdade religiosa unida com o papado e com o espiritismo. Então, faça a sua decisão, faça o seu confessar, esteja junto com o Ministério Quarto Anjo, dando o último aviso de misericórdia ao mundo. E nós sabemos que o Ministério Quarto Anjo, o movimento adventista, fora dos templos adventistas, o qual é este ministério, está avançando por todos os países. Como já falamos, estamos em Angola, Moçambique, Brasil, e está avançando. E você que já faz parte do Ministério Quarto Anjo, mas não tem o nosso contato, você que é um grupo em países que não sejam no Brasil e faz parte deste ministério e não tem o nosso contato, então eu deixarei o nosso contato pelo WhatsApp para que você entre em contato com o Ministério Quarto Anjo, para juntos avançamos ainda mais. Então, louvado seja Deus. Então, deixarei o nosso contato para você que faz parte do Quarto Anjo ou que você pretende de agora em diante fazer parte do Ministério Quarto Anjo. Também deixarei para você, para nós juntos pregar a mensagem, a última advertência de Deus. Amém e amém.